E eu começo a edição de hoje atualizando para você as informações sobre a Covid-19. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 7 horas e 40 minutos de hoje 2.989 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 77 mortes, 58 delas em São Paulo e de acordo aí com a Secretaria de Estado de Saúde lá de São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta quinta-feira, informando que o Brasil registra 2.915 casos confirmados aí do novo coronavírus e que também já foram registradas 77 mortes. Os dados ainda não foram atualizados aí por todas as secretarias de saúde estaduais do país. Paraíba atualizou o número de casos para 7 no fim da noite de ontem. Já Porto Alegre teve sua segunda morte provocada pela doença, mas ela ainda não foi contabilizada no boletim pelo governo local. Aqui em Minas Gerais, até o momento, são 17.409 casos suspeitos para a Covid-19 e 153 casos confirmados. E, graças a Deus, aqui em Minas não há registro de óbitos em decorrência da doença. Aqui em Paracatu, de acordo com o último boletim divulgado às 17 horas de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, são 42 casos suspeitos e nenhum caso confirmado, graças a Deus, e 3 casos já foram descartados. Ontem, mostramos aqui mesmo no Jornal da Cidade a explicação da médica infectologista sobre o aumento aí no número de casos sob investigação aqui em Paracatu. Teve uma elevação muito grande nos últimos dias. Isso em decorrência da nova forma de classificação dos casos, viu? Se você não viu ontem essa entrevista, reveja essa importante explicação. Com relação ao novo protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, fica hoje, então, estabelecido, definido como caso suspeito de Covid-19 todos os pacientes que apresentarem síndrome gripal, ou seja, sinais e sintomas respiratórios, como febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza, congestão nasal, nos últimos 14 dias. Tá? Então, é considerado já caso suspeito, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, toda síndrome gripal é considerado, definido como caso suspeito. Né? Nesses casos, como que é feito, como deve ser a conduta? Casos leves, ou seja, aqueles casos com síndrome gripal, com sinais e sintomas leves, sem sinal de gravidade, que a falta de ar, o principal sinal de alarme, o principal sinal de agravamento é a falta de ar, esses casos leves, sem sinal de gravidade, devem ser conduzidos na unidade básica de saúde mais próxima. E isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas. Então, essa é a conduta. Unidade básica de saúde, né? E isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início do quadro. Casos graves são aqueles com sinais de agravamento, com sinais de gravidade, como falta de ar, que é o principal. Esses casos graves devem ser conduzidos no hospital, atendimento hospitalar. Então, casos graves, pronto-socorro. Esse paciente, então, vai ser conduzido de acordo aí com as recomendações do Ministério da Saúde, com as recomendações instituídas. Então, esse paciente vai ser conduzido a nível intra-hospitalar. Ainda com relação ao novo protocolo do Ministério da Saúde sobre Covid-19, é importante ressaltar que houve um aumento significativo no número de casos suspeitos da doença no município, né? Mas esse aumento já era esperado, totalmente esperado. Isso porque, devido à mudança na definição de caso suspeito, hoje, como eu falei anteriormente, o Ministério da Saúde considera caso suspeito todo paciente com síndrome gripal, ou seja, todo paciente com sintomas respiratórios, como eu falei, febre, tosse, falta de ar, coriza, dor de garganta, congestão nasal. Então, esse paciente com sintomas gripais é considerado caso suspeito, de acordo com o Ministério da Saúde. Isso porque a transmissão já passou a ser comunitária em todo o território nacional. Por isso, a mudança na definição, essa nova classificação, né? Então, todo paciente com síndrome gripal é considerado caso suspeito. Por isso, esse aumento significativo no número de casos suspeitos no município, que já era totalmente esperado, né? E com relação aos testes, tem se priorizado os pacientes graves e internados, tá?
de acordo aí também com a recomendação do Ministério da Saúde. Então, hoje, até o momento, né, os testes são priorizados para aqueles pacientes graves, internados, pacientes em unidade de terapia intensiva e profissionais da saúde com sintomas respiratórios, tá? Isso devido à falta mesmo dos kits, né, que é generalizada. Então, esses pacientes que vão ser testados até o momento, certo? Outra coisa que é importante a gente falar também, né, em relação aos pacientes com sintomas leves, né, os casos leves, como eu já tinha falado anteriormente, a gente recomenda o isolamento domiciliar por 14 dias, né, a partir do início dos sintomas, e é importante também manter os contatos domiciliares em isolamento domiciliar também por 14 dias, né? E claro que cabe ao médico avaliar cada caso individualmente, né? Como já foi falado, o caso suspeito é considerado aquele paciente com síndrome gripal, né? Mas é claro que é importante o médico também, que for prestar assistência, atendimento a esse paciente, ter um bom senso na hora da avaliação, né? Uma boa história clínica, um exame físico, são fundamentais nessa avaliação inicial.